Pode ser. Ela já está em quê? No lavar? Ela já está em lavar? Ah, então deixa eu terminar. Não, se ela já está em enxaguar. Fala, visionários, como estão vocês? Vocês estão bem? Eu sou o Eldon e esse é o Reciprocast, um podcast voltado para você que quer ter uma vida em alta velocidade, mas não quer deixar de pensar. E para isso você precisa pensar de forma rápida. E para pensar de forma rápida só tem um jeito, tendo informação de qualidade. E é isso que você vai ter sempre aqui, tá? Informações de pessoas que pensam fora da caixinha, né? E têm ideias exatamente para fazer com que você não perca tempo sem utilizar atalhos desnecessários. E no vídeo de hoje, assim como fizemos no de semana passada, vamos abordar o assunto chamado cargos políticos. Semana passada nós falamos a respeito dos deputados estaduais. Tive um comentário com algumas perguntas bem bacanas que nós vamos também falar nesse vídeo, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre os senadores. Quem são, onde vivem, de onde vieram, do que se alimentam, tudo isso e muito mais aqui no Reciprocast. Mas afinal, você sabe o que faz um senador? A base desse vídeo eu estou tirando aqui do site do próprio Senado, tá? senado.leg.br. Inclusive foi uma matéria publicada em agosto de 2022, tá? Prevendo exatamente as eleições daquele ano. Tá? E nada mudou em relação às atribuições de um senador de lá para cá. Tá? Então, é bem de boa, tá lá. A matéria ainda continua lá. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas nós vamos trocar essa ideia aqui, porque tem muita gente que quer ter o acesso, às vezes quer ouvir, né, ali, porque fica mais fácil de entender. E a gente vai comentando aqui a respeito das atribuições desse cargo eletivo e da diferença de como é eleito, né, o senador em relação aos deputados, que nós falamos no outro vídeo. Vou deixar também aqui na descrição o vídeo sobre deputados estaduais e como é a forma da eleição dos mesmos, né, o voto para esse o voto para esse cargo não é de forma direta, o voto é feito de forma proporcional. E para senador, vocês votam de forma direta, tá bom? Então nós votamos de fato naquele senador que a gente está colocando ali o número na maquininha, tá? Então, deputados estaduais e federais, a gente tem uma votação praticamente indireta, a gente na verdade vota no partido. E para senadores, a votação é direta, assim como é para governadores e presidente da República. Beleza? Então, se você vota em um determinado número de um senador, aquele voto é computado exatamente para ele. Beleza? E aí, chegando na etapa que a gente sabe que em outubro agora a gente vai decidir, né? Somos mais de 150 milhões de eleitores. Já falamos no outro vídeo que o seu voto é muito importante exatamente para poder apurar os votos válidos, tá? E é nessa sequência que na votação direta não pesa tanto, mas na indireta sim pesa e é importante que você decida votar em alguém, mas para o Senado, assim como para os cargos do Executivo, você não... O seu voto em si, nulo ou branco, ele pode sim decidir, porque você poderia votar no candidato que perdeu e, dependendo da quantidade que deixa de votar, poderia sim influenciar a eleição, mas pela regra em si, você não tem a mesma interferência que o voto proporcional tem, beleza? Então,
O Senado é considerado a Câmara Alta do Poder Legislativo Federal, tá? Que compõe o Congresso Nacional junto com a Câmara dos Deputados, tá? É uma casa revisora, ou seja, o Senado tem uma grande diferença em relação à Câmara. Os mandatos dos senadores são de 8 anos, enquanto na Câmara o mandato dura 4. E nesse ano nós vamos eleger 2 senadores por estado, tá? Então, esses senadores que nós vamos eleger agora em 2026, eles vão ficar lá até 2034, beleza? Então, serão vários, né? O Senado ele é igualitário por estado, tá? Então são 3 representantes por cada estado da federação, independente da quantidade de pessoas que moram, né? Que residem em cada estado. Então o Acre tem 3 senadores, assim como São Paulo tem 3 senadores, tá? Então a distribuição por estado da federação é de forma igualitária e em um pleito você elege um senador, como foi em 2022, e agora em 2026 você renova 2 terços do Senado, tá? Então 2 cadeiras de cada estado serão renovadas e, cara, na minha visão, a eleição mais importante desse ano não é a de presidente, não é a de governador, é a do Senado Federal. E a gente já vai entender esse motivo, né? O texto está bem bacana aqui e ele explica exatamente o que a gente precisa saber para eleger com qualidade o nosso próximo senador, tá? Outra peculiaridade é que o Senado decide sozinho algumas coisas, tá? E ele compõe ali o Congresso Nacional junto com a Câmara, mas muitas atribuições sim são privativas e passam somente pelo Senado, tá? Uma das mais notórias são os processos contra presidente da República ou ministros de estados, tá? Nestes casos, a Câmara, caso reúna 2 terços dos seus membros, ela autoriza sozinha a abertura desses processos. Não precisa passar pela Câmara dos Deputados, tá? Cabe privativamente ao Senado julgar o cometimento de crimes de responsabilidade por parte do presidente da República, que só é efetivamente afastado caso a casa também por 2 terços opte pela procedência da acusação. O mesmo vale para estes casos envolvendo os ministros de Estado, tá? Então, é importante saber que o Senado em si, ele tem algumas atribuições que são inerentes somente a eles e funciona como um contrapeso, tá? Já nos casos de crimes de responsabilidade ou conexos envolvendo comandantes das Forças Armadas, o processo de julgamento ocorre só no Senado, sem necessidade de autorização da Câmara. Situação semelhante à de ministros do STF e do Procurador-Geral da República, cujos processos por crime de responsabilidade passam exclusivamente no Senado. Em todos estes casos, são necessários 2 terços dos votos pela procedência da acusação de crime de responsabilidade para que ocorra a perda do cargo. Então, entende que as principais funções que governam o país atualmente, quem tem a prerrogativa de analisar, oferecer a denúncia, abrir o processo e julgar é o Senado Federal, e que, independente de quem vocês colocarem como chefe do Poder Executivo para os próximos 4 anos, seja a manutenção do atual ou um novo nome, a gente tem um poder, tá? Que é o poder do Congresso Nacional, que inclusive é o poder que emana do povo, mas exclusivamente o Senado tem a atribuição de fazer o contrapeso sobre as ações dessas funções. O grande problema, e aqui agora vem o comentário, é que boa parte dos senadores estão com o rabo preso. E aí, gente, é aí que está o perigo, porque como que um senador que não pode sofrer um processo na justiça vai dizer que, às vezes, né, por exemplo, o camarada que vai julgá-lo, porque ele tem foro privilegiado, então o julgamento dele vai acontecer exclusivamente também no STF.
Por isso que eu sou contra o foro privilegiado, acho que todo mundo deveria passar pelo processo legal e, principalmente, voltar à Casa Suprema, né, o STF, a votar e julgar somente à luz da Constituição nos processos, nos devidos processos legais. Ou seja, a primeira e a segunda instância julgam, né, o mérito e a Suprema Corte, o STF, vai julgar se o processo teve o devido processo legal regido pela luz da nossa Constituição. O que isso acabou, né, desde que criaram essa figura do foro privilegiado e o STF começou a, infelizmente, a colocar processos e sem, né, sem que seja. Tem uma palavra específica para isso, mas é como se, né, alguém precisa ir lá e colocar o processo para que o STF dê início ali a uma investigação ou alguma coisa. E, principalmente, o STF teria que ver somente, ela é a casa que defende a Constituição, né? Então, ela seria ali um poder que iria verificar, ia fazer o check-up de todo, né, o checklist ali de todo o processo para verificar se ele foi realmente julgado à luz da nossa Constituição e não criar processos novos onde às vezes ele mesmo é a vítima, ele é a acusação, ele é o juiz, ele é o, né, faz praticamente tudo. Então, acho que a gente está caminhando aí para uma situação errada, mas a culpa disso, né, trazendo essas informações aqui só para elucidar, a culpa disso tudo é exatamente de termos um Senado que está nas mãos do outro poder. E aí um poder só se contrapõe ao outro se ele não tem, né, o famoso rabo preso com o outro poder. Basicamente é isso, né? Se eu vou ser julgado por você e eu tenho algo contra você, você vai arrumar alguma coisa contra mim, porque é muito fácil, né? A legislação brasileira ela é tão grande que, assim como eu fui marujo e percebi que o regulamento disciplinar ele era feito para te enquadrar em qualquer situação que a autoridade quisesse, e continua assim até hoje, a legislação brasileira hoje é do mesmo jeito. Então, se eu quiser te incriminar por qualquer motivo que seja, eu consigo encontrar na legislação uma forma de te incriminar, tá? E a gente está vendo aí que tem pessoas que foram presas, né? Estão presas, estão reclusas por motivos que a gente vai falar aqui hoje que são prerrogativas dos próprios parlamentares e os caras estão presos. Então, a gente está vivendo tempos sombrios no Brasil e é necessário que você tenha essa informação, que você tenha essa noção de que a eleição mais importante é sim, tá? A eleição para senador da República, tá? Outra função de grande importância também do Senado, né, e que pode dispensar a Câmara, é a aprovação de nomes indicados ao STF, né? E você vê que recentemente, né, o Senado barrou o nome de um indicado, né? E a gente está com essa função em aberto, essa cadeira em aberta lá no STF, porque o governo insiste em mandar o mesmo nome, só que já percebeu que nessa etapa não vai conseguir, né? Não vai conseguir aprovar o nome de mais um cara ali do grupo deles para poder compor o Supremo Tribunal Federal. Então, né, tanto a indicação de ministros do Supremo quanto a do Procurador-Geral da República e dos presidentes e diretores do Banco Central precisam passar por uma sabatina e ser aprovado pelo Senado para que os mesmos tomem posse, tá? Na área econômica, cabe ao Senado autorizar operações financeiras externas da União, estados e municípios, fixar limites globais de montante da dívida consolidada dos entes, tratar de limites na concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno e determinar os limites globais no montante da dívida mobiliária de estados e municípios, tá? Se a gente lembrar o impeachment da Dilma, a Dilma na época cometeu crime de responsabilidade por conta de pedalada fiscal. Então,
É só a gente lembrar disso, né? E acabou sendo impeachmentada ali, né, em 2016 por conta de crime de responsabilidade, mas que a gente sabe que, na verdade, tinha um presidente da Câmara tentando prorrogar ali um problema que ele tinha, que ele já sabia que iria cair, e ele tentou empurrar a presidente, conseguiu, mas não deu tempo dele se safar e ele caiu também. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. A política ela é desse jeito e faz parte do jogo. E você precisa entender exatamente tudo que acontece para que você não seja um alienado, entendeu? E você saiba sim proferir uma opinião própria sem que, né, você seja aí manipulado pela grande mídia só com informações que vomitam em cima de você e você absorve aquilo ali e sai propagando por aí, tá? Então, vou repetir, a eleição mais importante de outubro são as 2 vagas de senadores que você vai ajudar a eleger em seu estado. Ponto. Beleza? Sem sombra de dúvida. E aí, cara, existem algumas funções que são divididas entre Senado e Câmara, tá? A Constituição determina uma série de funções ao Senado que são exercidas no Parlamento, em conjunto com a Câmara dos Deputados, prevendo a sanção presidencial, tá? Ou seja, os projetos que são, né, votados, discutidos na Câmara, vai para o Senado, volta para a Câmara e aí vai para a sanção do presidente e depois volta para a Câmara, né, validar aquilo ali ou, se o presidente vetar, ela votar novamente, optando, tá, pela aprovação ou pela manutenção do veto, beleza? Mas isso é uma condição maior da Câmara em si, só que o Senado aprecia, pode colocar destaques, pode alterar textos, né? E entre diversas atribuições, tá? Estão a fixação dos salários dos ministros do STF, a votação anual do orçamento da União e a votação a cada 4 anos do plano plurianual, tá? Então, assim como uma empresa, assim como a sua vida de pessoa física, você precisa ter um planejamento financeiro, um planejamento em relação às suas receitas e às suas despesas, falando de forma básica de como funciona um orçamento, a União ela também precisa ter, né? Ela precisa saber de onde ela vai tirar recursos para poder arcar com os projetos que ela visa colocar em prática no ano seguinte, tá? E você tem um plano plurianual, né? Que você tem ali um planejamento de médio prazo para que você tenha algumas metas a serem cumpridas, tá? Se elas são cumpridas é outra história, beleza? Mas existe sim, e todo ano você vota a lei de diretrizes orçamentárias, né? Você faz ali a proposta, o Poder Executivo envia para o Congresso, né? Fazer essa votação, aprovar ali o plano, fazer as alterações que possam ser necessárias e só após o Congresso aprovar o orçamento é que podem se começar ali, né? O executivo pode sim fazer a política orçamentária começar a funcionar. É por isso que em determinados anos, às vezes janeiro, fevereiro, se para tudo, para a obra, para tudo. Porque enquanto o Congresso, né, não aprovar o orçamento, você não pode ali fazer nenhum gasto dentro daquilo que ainda não está aprovado, sob pena de cometer crime de responsabilidade. Então, até mesmo já teve ano que o salário mínimo foi reajustado somente em abril, né? E aí teve um retroativo ali, né, pagando a diferença de janeiro a março, porque o orçamento teve alguns entraves e não foi votado ali, né? E aí teve esse detalhe de depois ser aprovado o valor do salário mínimo e você teve que receber ali o retroativo em maio, se eu não me engano. Ou foi maio ou foi junho que veio ali a diferença dos meses de janeiro a março, beleza? Outra prerrogativa dividida é a votação da organização judiciária e administrativa, do Ministério Público e da Defensoria Pública.
Também cabe ao parlamento, em conjunto, decidir sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos, criação e extinção de cargos, empregos e funções públicas e sobre moeda, limite de emissão e o montante da dívida mobiliária federal. Em todos estes casos, o processo ainda prevê a sanção do presidente. Tá? Entre as funções exclusivas do parlamento estão julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República, fiscalizar os atos do Poder Executivo, escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União e autorizar em terras indígenas a exploração e aproveitamento de recursos hídricos, além da lavra de riquezas minerais. Tá? Então, é função do parlamento fazer isso, beleza? Então, depois de passado o ano, vai se votar o orçamento do próximo ano, né? Vai se aprovar isso, e após a aprovação do orçamento para o próximo ano, vão chegar as contas do ano anterior, em que é necessário também, né, ser aprovado pelo parlamento ali, né, julgar ali se está tudo certo e tal. O Tribunal de Contas vai enviar, né, a análise que eles fizeram em relação às contas, e o Congresso vai sim aprovar essas contas ali e verificar se está tudo certo. Tá? Dificilmente dá errado, só quando querem tirar o presidente ou o governador, né, que aí são esferas das nossas unidades federativas, onde o legislativo joga ali o executivo, e aí acaba sendo de forma bem semelhante, mas só realmente quando querem tirar o cidadão lá que está exercendo o poder executivo, que vão reprovar ali as contas públicas, tá? Então, é praticamente uma conta ali já de cartas marcadas, em que o Congresso acaba participando, né, das aprovações e tal, e realmente, ali na época da Dilma, houve ali, né, alguns desenquadros, e acabou que, exatamente para poder tirá-la por conta, na minha visão, tá? E muita gente concorda com isso, de condições econômicas. O Brasil estava indo para um buraco mais profundo, e, né, aproveitaram ali todos os problemas que já existiam e expulsaram a dona Dilma 2 anos antes, e o seu tio Temer, tio Michel, entrou e fez as reformas que seriam necessárias ali para a gente continuar aqui economicamente vivos no sistema, tá? Mesmo que respirando sobre aparelhos, mas continuamos vivos, tá bom? O Senado e a Câmara ou qualquer de suas comissões também podem convocar ministros de estados ou qualquer titular de órgão subordinado à presidência da República para prestarem informações, sendo crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Beleza? Então, cabe ali, né, ao Parlamento Federal ou suas comissões convocar entes, tá, do Executivo para prestar esclarecimentos, tá? E é compulsório. O cidadão não pode negar, tá, a ida, assim como a gente já viu acontecer num passado não muito recente, e não deu nada, tá? Prerrogativas dos senadores. E aí os senadores, assim como deputados, isso aqui é importante, tá? Até para você não cair aí nas falácias do sistema e começar a acreditar em história da carochinha. Os senadores, assim como deputados, são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. E desde a expedição dos diplomas, serão submetidos a julgamento perante o STF. Aqui que está o problema. Porque se o camarada emitir uma opinião contra o STF, quem vai julgá-lo é o STF. Já está na hora do próprio Congresso resolver isso aí, porque é bem simples, é colocar um artigo, uma linha, excetuando o julgamento do STF, caso o mesmo seja uma das partes envolvidas no processo. É simples. E eu duvido que você vai ter voto contra isso, né? A própria Constituição prevê, você não pode ser
suspeito, né, nem ter um conflito de interesses em relação a qualquer processo administrativo legal, muito menos criminal, né? Eu não posso ser a vítima ou o autor, né? Muito menos o réu, e eu mesmo julgar aquele processo. Não faz sentido, tá? Então não faz nenhum sentido. Quem tem que, nesse caso aqui, votar a questão do decoro, se for algo contra o STF, que é quem julga, né, os senadores e os deputados, quem deve votar alguma coisa aqui seria exatamente a própria casa, né? Afasta-se o senador ou o deputado e aí vota-se pela abertura do processo, tá? Não pelo julgamento. Abrindo o processo, vai para a primeira instância. E aí vai seguir a segunda instância e tal. Vai chegar no STF somente para verificar se a Constituição foi cumprida. Se não foi, volta para a primeira instância. Ponto. Aconteceu, né, semelhante, mesmo sabendo que tudo aconteceu, mas, né, prescreveu aí o prazo e a gente sabe da história já. Então, para bom entendedor, minha palavra basta, né? Desde a expedição do diploma, o parlamentar não pode ser preso, salvo em flagrante crime inafiançável. Nestes casos, os autos são remetidos em 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria, resolva sobre a prisão. Mesmo que o parlamentar seja preso em flagrante, tá? Os autos são remetidos em 24 horas à casa, né? Se ele é um senador, vai lá para o Senado, se ele é um deputado, vai para a Câmara, e é necessário o voto da maioria para que ele continue preso. Beleza? Então, quem define a prisão de um deputado ou de um senador é a própria casa, tá? Por outro lado, senadores e deputados não podem, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com empresa de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária. Também não podem, a partir da sua posse, ser proprietários, diretores ou controladores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com empresa de direito público ou nela exercer função remunerada. Lembra que a gente falou isso também lá no vídeo sobre os deputados estaduais. Então a regra é a mesma, tá? A regra ela é a mesma para os deputados federais e os senadores, tá? Diante de todas essas condições aqui, ele assumiu, ele precisa deixar de ter algumas atribuições ali que com certeza vão configurar conflito de interesses e vai deixar ali, né, maculada a imagem dessas pessoas para poder decidir sobre determinadas coisas. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Se os deputados e senadores que tomam decisões legislativas não podem, né, imaginem membros da Suprema Corte que decidem se algo está certo ou errado, e ultimamente a gente tem visto, né, decisões divergentes sobre o mesmo caso, né, cometido por pessoas diferentes, obviamente, processos diferentes, mas com decisões ali antagônicas. E aí eu não vou entrar muito no mérito, porque vocês sabem que no Brasil a gente não pode falar muita coisa, mas essa é a realidade. E aí eu queria saber de vocês, né, se vocês lembram em quem vocês votaram aí para senador na última eleição, se vocês cobraram desse senador, né, aquilo que eles prometeram,
Ainda dá tempo, porque ele ainda tem 4 anos de mandato, tá? Na última eleição era um senador só, o senador que eu votei não foi eleito. Na verdade, ele até foi eleito, e aí você já sabe quem é. Mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo. E a gente vai precisar ter realmente uma concepção muito aguçada. Estamos aqui em agosto, no iníciozinho de agosto, e a gente tem aí praticamente 2 meses, aí, 60 dias praticamente, para analisar as propostas que virão e decidir, né, sobre o futuro do nosso país. E isso está diretamente ligado à nossa decisão aí em relação a quem vai integrar, né, as cadeiras do Senado Federal, tá? Se você for deixar pela população, há 2000 e poucos anos atrás, entre soltar Jesus e Barrabás, quem foi solto foi Barrabás. Então, não dá para acreditar, entendeu? Nesse modo aí, o Barrabás sempre vai ter. Deixa isso quieto, né? Você já entendeu a mensagem, tá? E aí, em relação à mensagem, cara, o nosso último vídeo, né, falando exatamente, começando a explicar para vocês como que é feito o processo de eleição de um deputado estadual, né, que é de forma indireta, etc. Cara, eu recebi um comentário muito bacana aqui. E aí tem algumas perguntas nesse comentário do Ulisses. E ele coloca aqui no comentário: parabéns pela iniciativa, esse debate é muito necessário, porque hoje informação existe. O que muitas vezes falta é consciência. E eu queria deixar 3 perguntas para reflexão. E aí vamos à primeira pergunta que ele deixa aqui, ó. Quando a gente conhece o histórico de um político, sabe o que ele fez e mesmo assim coloca essa pessoa de volta no poder. Será que não se torna cúmplice pelo voto? E aí eu quero que você também reflita e responda para si mesmo isso. O que você acha? Essa pessoa que vai lá e vota em alguém que provadamente fez o que não devia, ela não é uma cúmplice dessa mesma pessoa? Cara, na minha opinião, e aí é opinião, tá? O político é o espelho do povo que ele governa. E nesse caso da sua grande maioria. Assim como eu acabei de citar, né? Que entre Jesus e Barrabás o povo soltou Barrabás, é porque o espelho do povo é o Barrabás. Entendeu? Não dá para separar isso. Isso já há milhares de anos é da mesma forma, né? O seu líder ele vai ser eleito em primeira mão pela coerência entre as ideias, entendeu? E sim, pensando nesse sentido, o cara que vota em um determinado candidato, ele é cúmplice das ideias e dos atos, tá? A não ser que seja a primeira eleição, você está dando um voto de confiança dentro do projeto que aquele candidato apresentou e a partir do momento que esse candidato eleito, né, passa a ter que cumprir as suas promessas e ele, por motivos de força pessoal, não cumpre e ainda faz o contrário, você tem o dever de cobrar dele, né, que ele faça as coisas, para que você não se torne cúmplice. A partir do momento em que você não cobra, que você não exerce o seu dever de cidadão, de exigir que o mesmo
faça aquilo que prometeu e você vai lá e vota nele de novo, você já está sendo totalmente incoerente com o que é para ser feito, entendeu? Numa empresa, o camarada que não faz o que é necessário, e aqui eu não estou dizendo que é o cara que não faz o que é pedido, tá? Porque tem chefes que vão mandar você fazer coisas que não é para fazer. E aí você, contrariamente, tem exatamente que não fazer aquilo, né? E eventualmente é complicado o sistema para você oferecer uma denúncia vertical para cima, mas no mínimo você precisa frear o sistema, tá? A gente sabe que no Brasil é bem complicado e o poder que você tem na mão é de dizer não. Ponto. Não aceito isso, tá? E a partir do momento que você vota em alguém que comprovadamente, né, já fez muitas coisas erradas e você vai lá e vota nele de novo, você é, na minha opinião, sim, cúmplice de tudo aquilo que essa pessoa fez no passado, tá? Porque você está chancelando ali que é aquilo que você quer para o seu país, beleza? A segunda pergunta que ele colocou é: e aquelas lideranças que vendem a própria comunidade, negociando o bairro e usam a necessidade das pessoas em troca de dinheiro, favor ou vantagem? Cara, entra na mesma situação, tá? Porque o cidadão que vota por R$ 100, ele não está pensando a longo prazo. Ele está pensando somente no hoje e aqueles R$ 100 não vai valer nada. A decisão dele vai valer no mínimo 4 anos que o cara vai estar lá como eleito, né? Vai estar exercendo o cargo eletivo. Só que as decisões que essas pessoas vão tomar podem perdurar por toda a sua vida. E a cada vez que você vende o seu voto, né, que é a ideia da pergunta em si, você está vendendo o seu futuro, cara. É a mesma coisa que o cara que pega um empréstimo para fazer uma festa, por exemplo. O cara está vendendo o futuro dele, porque ele vai pagar aquilo com juros, né? Ele está antecipando o futuro dele para fazer algo que vai durar um dia. R$ 100 hoje, cara, R$ 150 hoje não vai durar nada. Vai durar nada. Entendeu? Nada. O pessoal está parcelando pizza em 3 vezes no iFood. Já tem mais de 1 milhão de transações, quase 2. Ou seja, olha a quantidade de gente que está parcelando pizza. Então, vai durar um dia, tá? Na melhor das hipóteses. Só que a decisão que você foi lá e colocou na urna pode perdurar por toda a sua vida. Então, não vou dizer para você não aceitar o dinheiro do político, não. Aceita, pô. Se ele que está oferecendo, você aceita, mas pense bem quem você vai votar, tá? Que dizer aqui que não aceite a compra de voto, etc. Cara, é muito difícil, né? O Brasil é um país pobre. País pobre. Nós somos gigantes pela própria natureza, temos as maiores riquezas naturais do planeta, mas é um país pobre porque a sua população é pobre mentalmente. Aqui, ó. Não é de dinheiro. Dá para produzir muito aqui no Brasil e se tornar uma potência mundial, mas o brasileiro, ele não quer pensar, ele não quer sair da caixinha, né? É óbvio, não estou generalizando aqui, tá? É a maioria. Hoje é a maioria e não sou eu que estou falando. Só você analisar os números, os dados, você vai perceber, tá? E aí a terceira pergunta, elas também, essas pessoas, né, também não ajudam a manter o mesmo sistema que depois dizem combater, porque quem vende o voto compra apoio ou negocia a comunidade. Não está apenas fazendo política, está alimentando a corrupção. Óbvio, tá? Óbvio, óbvio.
E é uma via de mão dupla, para que é assim como, cara, o roubo de celular. Para que alguém tenha a vantagem de te abordar na rua e tomar o seu celular à força, é porque existe um sistema que se alimenta daquela semente que foi tirada de você, tá? Então, se alguém tomba um caminhão, né? O caminhão virou, é porque existe alguém que vai receber aquele produto e existe alguém que vai pagar por aquele produto. Se não houver, né, essa cadeia de pessoas, não vai haver. Ninguém vai roubar carro para tirar peças se não houver alguém que vai lá comprar essas peças. Né? Assim como o iogurte do caminhão virou, a carne do caminhão virou. Né? Não vão sequestrar caminhões de produtos, né, se não houver alguém que compre aquilo. Da mesma forma, é o voto. Né? É uma via de mão dupla. Se as pessoas se conscientizarem e começarem a não votar naqueles que, né, tentaram comprar os seus votos, essas pessoas que compram vão gastar um dinheiro imenso e não vão se eleger. E a partir desse momento, elas vão perceber que não é eficiente tentar comprar o voto. E elas vão precisar, né, fazer com que o voto delas realmente tenha valor para que seja decidido pelas pessoas, pelo eleitorado ali, né? A sua eleição e não somente pela compra dos votos em si. Beleza? Então, mais uma vez, assim como eu falei no vídeo anterior, a minha visão é que nós deveríamos ter eleições internas dentro dos partidos e uma quantidade máxima de candidatos, tá? Para que dentro, né, de suas propostas nós pudéssemos analisar uma quantidade máxima de candidatos e dentro dessa quantidade máxima de candidatos a gente pudesse escolher com maior qualidade e todos tivessem o mesmo tempo e o mesmo recurso para fazer a sua campanha política, tá? Então, a partir do momento que a gente tivesse as eleições internas nos partidos e uma quantidade máxima de candidatos por partido, visando exatamente a apreciação do eleitor, né, dentro dos seus projetos em si, nós teríamos um fundo partidário que de fato seria eficiente, porque aí sim, né, todo mundo receberia o mesmo valor e prestaria conta daquele valor em sua eleição, né? Mas seria de fato igualitário e todos os que estiverem, né, como candidatos em seus respectivos partidos teriam sim chances de serem eleitos, dependendo da sua proposta. E aí nós teríamos uma eficácia muito maior em relação a, a, esse, a esse tema em si, porque também carece, a gente não tem ali, por exemplo, de forma muito clara, um portal que seja. Pega o fundo eleitoral e faz um portal sobre a eleição e coloca ali uma página, como se fosse uma rede social, uma página para cada candidato e ali eles pudessem expor as suas opiniões e debater. Você não precisa mais das redes de televisão para fazer isso de forma que não seja igualitária a todos os candidatos. Entende? Você tem a internet hoje que ela é livre, a pessoa pode entrar e consumir o tempo que ela quiser de conteúdo. E a internet veio exatamente para mudar isso, né? Porque antes você ficava preso somente ao rádio e à TV. E, por exemplo, lá atrás a gente tinha um candidato, né, com alto grau intelectual, que era o Enéas, e ele tinha apenas 15 segundos para expor as suas ideias. E ele tinha que fazer isso de uma forma meio que excêntrica. Né? Talvez hoje, com a internet, esse cara teria muito mais chances, porque em 15 segundos ele poderia ali fazer, né, o que hoje se faz nos vídeos curtos
E as pessoas que se interessassem por aquela ideia, por aquele questionamento, iriam vir para um vídeo como esse aqui, mais longo, e entender a essência do que aquele cara está propondo. E talvez seria o melhor presidente que a gente poderia ter, porque ele tinha uma visão global da coisa, ele entendia sim as necessidades básicas da população pela própria ciência, né? No qual ele tinha um grau de intelectualidade, de estudo muito grande, né? E até mesmo as suas ideias em si, que eram colocadas pelos seus opositores como excêntricas, eram ideias que faziam sim todo sentido, principalmente na condição de defesa nacional, né? de, de entrega em si para a população de serviços de qualidade. Então, voltando aqui para o Senado, a eleição para senador ela é direta. A eleição, o seu voto vai de fato para aquele candidato, tá? E somente o TSE dizendo que aquele candidato não pode tomar posse, que você vai, né, perder o seu voto, assim como eu perdi na última eleição. Então, obrigado a Ulisses pelo comentário, pô, maravilhoso, entendeu? Abriu aí algumas perguntas para que a gente fizesse essa resenha aqui e com certeza, vai abrir aí a mente de muitas pessoas, tá? Então, a gente ainda vai falar aqui sobre os governadores, sobre o presidente. Não sei se eu faço um vídeo sobre deputados federais, porque acaba que a gente falou um pouco deles no vídeo de deputado estadual e falou um pouco deles agora aqui no vídeo dos senadores. E basicamente é uma junção entre as duas funções, então, só que na esfera federal. Então, vocês me digam nos comentários se vale a pena a gente fazer também aqui um Reciprocast específico para os deputados federais, ou se já dá para ter essa ideia, né, juntando esses dois vídeos aí, né, sobre o deputado estadual e sobre os senadores. Beleza? E aí a gente vai partir para os membros do executivo. E se vocês acharem que faz sentido a gente falar sobre os deputados federais exclusivamente em um vídeo, a gente faz, né, o último episódio dessa série, cargos eletivos, para a gente fechar esse balão aí. Se não, a gente tenta fazer uma resenha aí e de repente tentar discutir, né, algumas opiniões. Eu queria também que você deixasse nos comentários se vale a pena, né? Deve sair a partir dessa semana, né? Começar ali a corrida. E se vocês querem que a gente coloque aqui a nossa opinião sobre projetos, né? Sobre o que há de vir aí nas opções que teremos. Beleza? Se vocês ouviram aí a participação, né, da Monstra, que é a minha pet aqui, ela está aqui representada na tela de início do canal, né, o Eldon 360. Se você olhar ali a capa do canal, tá lá, ela representada lá. Então, de vez em quando, ela participa aqui dos nossos episódios e você ouve ela andando por aqui ou ela falando literalmente, beleza? Então, dê um salve a ela. Por hoje é isso. Se você ficou até aqui, eu tenho que te pedir agora para você se inscrever nos canais o Eldon 360 e Reciprocast, que não faz sentido nenhum você chegar até aqui e não se inscrever no canal. Deixa aquele like também, porque se você ouviu aí quase uma hora de resenha, não é possível que esse vídeo não fez algum sentido para você. E se você não gostou, aqui no YouTube é bacana, porque você pode ir lá e dizer que não gostou. Só não seja indiferente comigo, porque isso é muito chato. Então eu preciso saber o que você achou das informações que a gente trouxe aqui, da resenha que a gente entregou. Compartilha esse vídeo para aquela pessoa que não tem a mínima ideia de quem ela votou para o Senado na última eleição e de que ela precisa dessas informações para poder escolher bem.
em quem ela vai votar nas duas cadeiras. São 2 votos para senador, tá? Agora em 2026. E é importante que você tenha a noção do que você está fazendo, beleza? Então, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, manda aí para quem você quiser. Por hoje é isso, até o próximo vídeo. Aquele abraço e tchau. Tu, 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 tu.